Fala galera, Timó Online, e dessa vez não vou falar uma notícia, vou falar uma curiosidade, algo que aconteceu. O manhwa que era muito bom, mas infelizmente foi cancelado, e o autor decidiu descontar sua raiva nos leitores. E o manhwa é o Martial Streamer, que foi lançado em 2023 e tem apenas 50 capítulos. Ele é baseado em uma novel que foi lançada em 2020 e que já está finalizada com 200 capítulos. A novel não era muito popular, então, por consequência, o manhwa também não foi tão popular assim. Ele durou apenas um ano. Ele foi lançado em janeiro de 2023 e cancelado em dezembro de 2023, tendo 50 capítulos apenas, uma história extremamente curta. Mas era um manhwa diferente, ele era bom. Eu gostava dele. Ele era um manhwa de comédia que misturava ali com artes marciais, com humoria, cultivação, que era bem legal. A história falava sobre um cara que estava no seu ano sabático e decidiu fazer lives no YouTube. Só que, quando ele montou o setup dele, ele foi eletrocutado e acabou morrendo. Mas ele acordou num outro corpo de um filho de uma família de comerciantes na China antiga. E é um cara normal, sem poder nenhum. Só que ele poderia fazer live streams daquele mundo, que basicamente mostravam aquilo que ele estava vendo, ou seja, uma live em primeira pessoa mostrando a visão dele. E a premissa é que basicamente ele só poderia usar os poderes quando estivesse em live. E quanto mais pessoas assistissem a live dele, mais forte ele ficava. Ou seja, uma pessoa, um poder. 2 pessoas, poder ampliado. 1000 pessoas, já subia muitos ranks. E assim por diante. Então, para ele ficar forte, ele precisava ter mais pessoas assistindo. Para ter mais pessoas assistindo, ele precisava entreter as pessoas. E às vezes, fazer algumas coisas ali que eles pediam. Ou seja, dava muita confusão, arrumava muito problema. Só que, novamente, é um manhwa de comédia que brincava ali com as coisas sobre artes marciais e cultivo. Era legal. Tinha um romance bom que estava se construindo. Era muito bom nas artes marciais também. Tinha questão de vingança, tinha morte, tinha tudo. Tudo que a gente gosta. Mas, infelizmente, não fez sucesso. Acontece. Muitas obras não fazem sucesso. É o jeito. É a vida. Só que aí o autor decidiu descontar essa raiva dele nos leitores. Cara, nas pessoas que o estavam apoiando. E o cara simplesmente vai lá e faz um dos piores finais que eu já vi. E ele faz de pirraça. Porque tu vê a construção do final, é uma construção boa. Basicamente, lógico, é um pouquinho forçado por seu final, mas aí o protagonista entra numa espécie de coma. E nesse coma ele se encontra com a entidade que deu os poderes para ele. E aí tem toda uma conversa filosófica, todo um papinho bem legal, que parecia que, nossa, vai acabar com chave de ouro. Mas não. Basicamente, nessa conversa, ele decidiu que não vai mais fazer aquilo que os seus seguidores queriam, que vai aproveitar mais esse novo mundo, que vai aprender mais sobre o Murin. E nisso, o que acontece? Sem os seguidores, ele não tem poder. Ou seja, ele abriu mão dos poderes dele, mas tinha um motivo. E esse motivo era o quê? As mulheres que ele amava. Por quê? Devido ao que esses seguidores pediam para ele fazer, ele acabava irritando muito elas e afastando elas dele. Só que aí, ele decidiu parar com isso e viver feliz com as duas. Só que, quando ele estava ali em coma, ele tentou se declarar para elas com uma mensagem muito bonita, várias frases excelentes, só que ele estava catatônico, ou seja, as frases dele foram cortadas. Apenas pequenas palavras foram ditas, e foram as piores possíveis. Sim. Então, no final, ele terminou sem poderes e com as 2 mulheres irritadas e não querendo mais conversar com ele. Ou seja, terminou fraco e sem mulher. Cara, pra quê?
Por que terminar assim? Com certeza só para atacar os seus leitores, porque, nossa, não fiquei popular, então vocês vão sofrer também. Basicamente é isso. Mas não tem sentido, cara. Os leitores estavam apoiando ele. Questão que não eram muitos. Então, ao fazer isso, ele afasta o público dele mesmo. Porque se eu vejo que esse autor tá com outra obra, eu não vou ler. Porque eu já sei o que ele pode fazer. Cara, pra mim é uma grande burrice e uma grande criancice a pessoa estragar a obra dela porque foi cancelada, porque não teve sucesso. Ainda mais que às vezes nem é culpa da pessoa, é a época que ele lançou. 2023 talvez não fosse o ano para isso. Quem sabe, se ele lançasse hoje em dia, essa obra não iria estourar mais ainda. Não tem como saber, é uma questão também de sorte. É uma questão de ser a história certa para o momento certo. É isso. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!